A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois passamos também a transmitir o programa via YouTube, no canal É Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que a doutrina espírita tem como base a ciência, a filosofia e a religião. Então você tem uma formação científica, filosófica, religiosa, moral, social, educacional, cultural, uma ética de comportamento que não permite nem sequer a crítica alheia. Respeitamos todos os conceitos religiosos. E durante esses quase 10 anos estudamos todas as religiões que antecederam o cristianismo, como taoísmo, zoroastrismo, confucionismo, hinduísmo, budismo e tantas outras doutrinas. Todo o cristianismo nascente, o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, o movimento luterano, que é o protestantismo, o movimento anglicano, pentecostal, neopentecostal, as doutrinas oriundas da África ou o sincretismo religioso afro-brasileiro, como Umbanda, Candomblé, enfim. E a nossa doutrina espírita, lembrando que o espiritismo é único no Brasil e no mundo. O espiritismo não usa velas, imagem de santos, culto aos santos, rituais, roupas brancas ou roupas especiais. O culto é feito no coração do homem. Mas respeitamos todos aqueles que professam tais paramentos, porque nós estamos aqui com tantos ouvintes de diversas crenças exatamente por causa disso. Pelo fato de jamais, mas nunca criticar a qualquer crença. Se você está feliz dentro de qualquer conceito religioso, permaneça onde se encontra. Não tem por que deixar a sua doutrina e adotar a nossa. Eu mando um abraço especial, super carinhoso, ao meu amigo Cabo Matos, ele é da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que é considerada a melhor polícia militar de todo o Brasil. Eu, como militar do Exército, tive a oportunidade de conviver com militares de outros estados. E posso garantir que a PM mineira, ela é muito respeitada pelo seu trabalho profissional, pela sua dedicação. Então eu mando um abraço especial a todos os nossos queridos irmãos integrantes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E especialmente ao meu amigo Cabo Prevato, que está passando por um momento difícil de saúde, mas eu tenho certeza absoluta de que ele se recuperará, porque acima de tudo tem Deus, nosso Pai amoroso, e eu sei que ele é merecedor da cura. Que Deus o abençoe e a sua digníssima família. Mando um abraço especial também ao meu querido primo Elton Pedrosa Verice, ele faz parte da maçonaria. E aproveito também para mandar abraços a todos os integrantes da loja maçônica Ervalense. Eu recebo carinhosamente no programa minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, boa noite, seu Joaquim, boa noite, Paloma. Um beijo no seu coração. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? E que a gente então aproveite esses momentos para refletir e dulcificar o nosso coração. E vamos ao programa. É isso mesmo, Isa, vamos ao programa. Hoje falando sobre o egoísmo. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697,
Quer falar comigo? 988012675 e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Como é revigorante a tua presença, meu Deus, dentro de mim. Em ondas poderosas, ela age em todos os caminhos do meu íntimo, extinguindo os focos de dor, de frustrações, de medos, ódios e nervosismo. Ainda não sei bem o que ela é, mas compreendo que tem importante valor para o resguardo do meu coração e o poder de me arrancar de dentro as imperfeições, tal como a escuridão é extinta com a chegada da luz. Eu me ligo, pois, a ti, Deus, agora, pelos canais do pensamento e me rebusteço em face da tua atuação. Minha mente absorve a sublime energia e encaminha aos pontos certos do corpo, tornando revigorados todos os órgãos e células. Estou plenamente convicta de que tu me preenches de saúde, de alegria e de paz, e isso me faz ficar preparada para a vida abundante. Obrigada, meu Deus. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o egoísmo, essa chaga da humanidade que compete inclusive à doutrina espírita extirpá-la. Esse é o grande mal do ser humano. Não é preciso ser versado em psicologia para perceber que a fonte de todos os vícios, olha só, a fonte de todos os vícios que caracterizam a imperfeição humana é o egoísmo. Pai do orgulho, né? Da vaidade. Então o egoísmo é essa chaga dilacerante que vem contaminando a humanidade ao longo dos séculos. Dele dimanam a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio, o orgulho e toda sorte de males que infelicitam a humanidade pelas mágoas que produzem, pelas dissensões que provocam e pelas perturbações sociais a que dão ensejo. Então, observem o que o egoísmo causa de mal na humanidade. Né? Causa um problema seríssimo, levando inclusive pessoas à morte, dependendo da atitude de alguém. Vemo-la manifesto neste mundo sob as mais variadas formas, a saber, egoísmo individual, temos também o egoísmo familiar, né? Aquelas famílias que se colocam acima das demais, que não se relacionam com as pessoas da rua, tem um grupo seleto, né? Egoísmo de classes, a minha classe não pertence àquela, egoísmo de etnia, egoísmo nacional, egoísmo sectário. Esse é o aspecto individual, funda-se num sentimento exagerado de interesse pessoal, no cuidado exclusivo de si mesmo, no desamor e todos os outros, inclusive os que habitam o mesmo teto, os quais, não raro, são os primeiros a lhe sofrerem os efeitos. Então, principalmente aqueles que estão mais próximos são os primeiros a sofrer. O egoísmo familiar consiste no amor aos pais, irmãos, filhos, enfim, aqueles que estão ligados pelos laços consanguíneos, com exclusão dos demais. São aquelas pessoas que excluem o restante da sociedade, ou seja, tudo para eles e só por eles. Limitados por esse espírito de família, são muitos ainda os que desconhecem que todos somos irmãos, porque filhos de um mesmo Pai Celestial, e se furtam a qualquer expressão de solidariedade fora do círculo restrito da própria parentela. É óbvio que isso tem mudado bastante. Se voltarmos 2 séculos atrás, não precisa mais que isso. Aí nós vamos encontrar aquelas famílias que conservavam seus brasões, né? Famílias tradicionais, né? Orgulhosas ao extremo, e que eles eram nobres, né? Hoje, graças a Deus, isso tem mudado muito, principalmente aqui no nosso país, e a gente espera que num futuro breve chegue à extinção
desse preconceito. O egoísmo de classe se faz sentir através dos movimentos revolucionários, reivindicatórios, tão em voga em nossos dias. Esse ainda continua, com muita ênfase. Ora é uma classe profissional que entra em greve, ora é outra que promove dissídio, ou são servidores públicos que pressionam os governos a fim de forçar atendimento às suas exigências, agindo cada grupo tão somente em função de suas conveniências, sem atentar para o desequilíbrio e os sacrifícios que isso possa custar à coletividade. Então são aqueles grupos isolados que pensam apenas neles, querem reivindicam melhorias, mas esquecem do restante da sociedade e não querem saber se o que o Estado vai fazer para arcar com essas consequências. Aqui no Brasil, graças a Deus também, nos últimos anos diminuiu, esse tipo de reivindicações, mas nós estamos vendo aí em países europeus greves diretas por melhorias. O egoísmo de raça é responsável também por uma série de dramas e conflitos dolorosos que os digam os pretos vítimas de cruéis discriminações em várias partes do mundo, assim como os enamorados que em tão grande número não puderam tornar-se marido e mulher consoante de anseios de seus corações, porque os prejuízos raciais de seus familiares falaram mais alto, impedindo a concretização de seus sonhos e de felicidade. Então observem que até na questão de amor era impedido dois seres que se amavam porque são de raças diferentes, não poderiam misturar. Que absurdo, não? Eu quero chamar aqui a atenção porque as pessoas falam muito na escravatura do preto, do africano, que foi uma lástima. Isso é um prejuízo que se deu à humanidade sem tamanho. É uma coisa arbitrária, é uma coisa irracional, que até hoje tem resquícios disso no Brasil. Só que eu quero dizer o seguinte, essa escravidão tão comentada dos pretos, dos africanos, ela existiu com os brancos também em grande escala, e as pessoas esquecem disso. Gengis Khan e seus exércitos conquistavam povos e eles eram escravizados. Nós tivemos, por exemplo, Alexandre o Grande e conquistavam países. O exército romano, então, nem se fala. Conquistava países e mais países, um continente. E todos aqueles homens conquistados, de pele clara, inclusive, nórdicos, eram escravos. Trabalhavam muitas vezes acorrentados. Então, a escravatura não foram apenas as pessoas de pele escura. Estou dizendo que houve escravatura de brancos também, de pardos, de amarelos, vermelhos, no mundo inteiro. O egoísmo nacional é o que se disfarça ou se esconde sob o rótulo de patriotismo. Óbvio que nós temos que ser patriotas, mas não desfazer do estrangeiro. Afinal de contas, ele também é um filho de Deus e temos que pensar assim. Habitantes de um país, a pretexto de engrandecer sua pátria, invadam outros países, escravizando-lhes as populações, destroem-se a nacionalidade, gerando assim ódios insopitáveis que mais dia, menos dia, hão de explodir em novas lutas sanguinolentas. O que acontece é que entre aqueles povos irmãos, entre os judeus palestinos, que se arrastam por milênios essa guerra interminável. Não cessa aquele bombardeio, principalmente a faixa de Gaza. Então, ódio vai gerando ódio. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, meus irmãos. Pedrosa, sobre o ódio vai gerando ódio. Então, Emmanuel, ele traz para nós um grande ensinamento. Ele fala que nós temos que aprender e nos tornarmos pessoas boas. Porque quando a gente é bom, a nossa palavra, a nossa atitude, o nosso pensamento só é bom. Então só vai gerar bondade. Caso contrário, nesses momentos que a gente vai pegando os ensinamentos de Jesus, procurando o entendimento, procurando nos modificarmos, porque o que nós temos que ter é uma visão universal. Por quê? Não existe aquele que seja meu inimigo. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Seja cristão ou não importa o segmento religioso,
da pessoa que está à nossa volta. Importa que ele é um filho de Deus, meu irmão, e eu tenho que amá-lo como me amo. Jesus deixou bem claro: amai-vos uns aos outros. Este é o grande ensinamento de Jesus. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, não cabe mais nenhum preconceito na nossa vida, de nada. Porque temos que ter essa visão geral, essa visão importante que Jesus deixou bem claro para nós. Então, quando a gente vai interiorizando esses conhecimentos, a gente vai se modificando. E a gente tem que lembrar que a nossa grande responsabilidade é crescer espiritualmente, porque nós vamos aproveitar a nossa reencarnação. Então, eu costumo falar assim, pessoas como eu, que já são espírita há muitos e muitos anos, a gente para e pensa como eu era em determinadas situações, como eu pensava, como eu agia em determinadas situações antes de me tornar espírita. E depois, como eu estou agindo agora. Então a gente sabe que podemos nos transformar em pessoas melhores, né? É claro que a gente é afeito a erro, vai errar aqui, e vai consertando. Não importa que a gente saia do caminho. Pegou um atalho, mas você pega outro atalho e volta ao caminho traçado por Jesus. Este é o grande objetivo nosso. O que nós estamos fazendo aqui agora? Estudar para ter entendimento de como devemos agir em relação a nós mesmos e ao próximo. Então a gente está vendo a chaga do egoísmo, quanto mal ele pode trazer como consequência das nossas atitudes equivocadas. Então é isso que é importante, a gente parar, pensar. O Bezerra de Menezes disse que já não cabe mais a gente só entesourar conhecimento, a gente tem que colocar em prática. Nós estamos já num processo do nosso planeta sair de provas e expiações para regeneração, esse processo começou. Então temos que progredir, para o planeta progredir, para a gente ter a oportunidade do regresso no planeta Terra, que é a escola. Nossa pátria é espiritual, mas a nossa escola é o planeta Terra. Então, vamos atentar nos ensinamentos, né? E a gente vê o quanto que é importante a gente se desfazer dessas mazelas e buscar as virtudes. Porque Jesus disse: brilhai a vossa luz. Nós temos a luz, nós temos o reino de Deus em nós, ou seja, as virtudes estão lá, latentes. O que temos que fazer é colocá-las para fora. Elas se sobressaírem, nós precisamos realmente brilhar a nossa luz quando a gente, então, consegue tirar de nós os maus vícios e colocar as virtudes. O egoísmo sectário é aquele que transforma crentes em fanáticos e cujos olhos só a sua igreja é verdadeira e salvadora, sendo todas as outras fontes de erro e de perdição. Fanáticos aos quais se proíbe de ouvir ou ler qualquer coisa que contraste os dogmas da sua organização religiosa, aos quais se interdita auxiliar instituições de assistência social cujos dirigentes tenham princípios religiosos diversos do seu, e aos quais se inculta ser um dever de consciência defender tamanha estreiteza de sentimentos. Aí a gente lembra, Jesus não criou religião, não, o homem criou religião. O homem pega por exemplo, seja o Antigo ou o Novo Testamento, ele puxa a brasa para sua sardinha, às vezes ele até desvirtua o ensinamento. Então não importa para nós qual é o segmento religioso que aquela pessoa tem, ela está com necessidade, vamos ajudá-la. E a gente não precisa, por exemplo, nós espíritos, vem uma pessoa numa situação de necessidade, você tem que ser espírita, porque o Pedrosa chama sempre atenção aqui. O espiritismo não quer fazer prosélitos, nós não queremos fazer com que as pessoas sejam espíritas. Nós temos que fazer a nossa parte, ser carta viva do Evangelho, vivenciar o Evangelho de Jesus no dia a dia, porque calados podemos ensinar as outras pessoas. Mas uma coisa que a gente tem que colocar bem evidente na nossa vida: Jesus não criou religião.
E não importa quando você vai fazer a caridade ou receber a caridade, se é de uma religião X, Y ou Z. É o amor que tem que estar em ação, né? É você buscar o outro para ajudá-lo. E é muito interessante isso, porque quando a gente vê a parábola do mordomo infiel, Jesus disse: granjeai amigos. Então, o que acontece? Você vai ao encontro do outro, desinteressadamente ajudá-lo, e o que acontece? Você também tem que lembrar de Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, na medida que você vai ao encontro do outro, buscar aquele outro para ajudá-lo desinteressadamente, você vai resgatando erros, né, de vidas passadas ou desta, mas você está colocando o amor em ação. Então, o amor cobre uma multidão de pecados. E quando você vai, então, ao encontro do outro, desinteressadamente, acontece o que Jesus disse: granjear amigos, porque você vai ajudar aquela pessoa, além daquela pessoa ou outras ao lado dela vão se tornar seus amigos, mas existe também os amigos espirituais daquela pessoa, que vão falar assim: toma nota aí do nome da Isa Rita, porque o dia que ela precisar nós vamos ajudá-la por gratidão. É assim que funciona, né? É o amor em ação realmente. Às vezes você tem assim, com o projeto de vida, ajudar as pessoas que você pode ajudar, e no momento que você está precisando de ajuda, vem de onde menos espera essa ajuda. Então vamos refletir sobre isso. Esse tipo de egoísmo é seguramente o mais funesto, por se revestir de um fanatismo religioso, obstando que os ingênuos e desprevenidos o reconheçam pelo que é na realidade. Foi esse egoísmo sectário que no passado promoveu as chamadas guerras religiosas e a Santa Inquisição, de tão triste memória, infligindo torturas e mortes excruciantes a centenas de milhares de homens, mulheres e crianças, e ainda hoje desperta a coroçoa e mantém a animosidade entre milhões de criaturas, retardando o estabelecimento daquela fraternidade universal que o Cristo veio preparar no seu evangelho de amor. Somos todos irmãos. Temos que nos amar, independente de religião. O Espiritismo, pela poderosa influência que exerce no homem, fazendo sentir-se um ser cósmico destinado a ascender pelo progresso moral às mais esplendorosas moradas do infinito. É a mais eficaz antídoto ao veneno do egoísmo. Praticá-lo é, pois, trilhar o caminho da evolução e preparar-se para um futuro incomparavelmente mais feliz. Então é isso. A gente tem que entender o que a gente vem sempre falando. E o Chico, né, chamou nossa atenção. Eu não posso mexer no passado. Então esqueça o passado. Se você errou, se perdoe. Você ignorava, mas você não pode fazer o erro novamente. Então, passado você não pode mexer. O futuro não te pertence. Então nós temos o hoje. Mas o hoje, cada minuto, a gente pode aproveitar o tempo para se aprimorar, para fazer a reforma íntima, para exercer o amor incondicional. Deus olha para nós como seres celestiais, só está esperando que cheguemos lá. Então vamos buscar, através do conhecimento, essa busca de melhora, nos transformarmos, aproveitar hoje. E não esqueçamos que temos oportunidade de fazer a caridade. Aí não nos importa quem vai receber essa caridade, seja qual segmento religioso que for. E também as pessoas que vão receber também não devem se importar com a religião daquele que está lhe auxiliando. Perfeito, é isso mesmo. A gente não tem que fazer ou se preocupar com a religião do outro, né? Cada um tem o direito de escolha, tem foro íntimo e respeitamos todos. Meus queridos, vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Perfil de Jesus. Toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado.
quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes, confundido com outros jovens, sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar como o trigo bom no solo generoso. E quando chegou a hora, agigantou-se na sinagoga, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido, como era de esperar-se, saiu na busca daqueles que iriam segui-lo e ficariam como pilotis da nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galileia, pobre e sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou um ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu igualá-lo. A majestade do seu porte confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no vício e perseguidores contumazes. Ele compreendia a pequenez humana e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores. Penetrando o futuro, referiu-se às hecatombes que a insânia humana provocaria, mas apresentou também a realidade do bem como coroamento dos esforços e sacrifícios gerais. Poeta, fez-se cantor. Príncipe, tornou-se vassalo. Senhor, converteu-se em servo. Nobre de origem celeste, transformou-se em escravo por amor. Ninguém disse o que ele disse, conforme o fez e o viveu. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o estatuto da montanha em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu, pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição que permanece como vida de sabor eterno, varando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade, que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamo-nos a Ele e vivamo-lo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, pedimos, Senhor, a vossa proteção e misericórdia para as nossas dores, nossos sofrimentos, para que tenhamos mais esperança em dias melhores. Sabemos que o planeta passa por uma provação dura, no sentido de acerto, uma vez que estamos entrando na regeneração. Esse período muito conturbado, ainda com guerras, com discussões de ideias, mas que possamos, Senhor, nos apegarmos ao Seu Evangelho, que é uma bênção de luz para todos nós. Graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, pedindo a Deus mais uma vez pela paz,
A paz para cada um de nós, a paz para o Brasil e a paz para o mundo. É o que nós precisamos muito. Que Deus nos abençoe a todos e até um próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos